A decisão do Supremo Tribunal Federal em responsabilizar a imprensa por declarações dos seus entrevistados é um absurdo total. E eu vou explicar nesse vídeo por quê. As Letras, luxuosíssimo, e o 1964, Os Olhos do Furacão, tá? São dois livros espetaculares, eu já mostrei aqui para vocês. O Letras, olha que demais, cara. São dois volumes incríveis, tá? Com todas as letras que o Paul McCartney compôs. Olha só, inclusive, ó, com tudo escrito manualmente aqui, ó, as letras, tá vendo? E ele conta as histórias de como ele criou essas canções todas. É um livro, aliás, uma obra-prima para mim, absolutamente luxuosíssima, ok? Ó, aqui, ó, eu vou até... E esse aqui também, ó, é maravilhoso, cara, porque é o livro que o Paul McCartney montou com as fotos que ele tirou durante a primeira excursão pelos Estados Unidos que eles fizeram em 64, cara. Olha que coisa incrível. Tudo do acervo pessoal do Paul McCartney, tá? Olha que demais isso aqui, cara. E ele conta, assim, como é que foi a experiência dele aqui. Olha que incrível. Pois é, meu amigo e minha amiga, você pode adquirir esses dois livros maravilhosos agora, pro Natal, cara, para você presentear a quem você ama e, por que não, a você mesmo. Só que você não pode vacilar, cara. Você tem que fazer isso rápido, justamente para que os livros cheguem até você antes do Natal. Aí você possa fazer aquela farra toda com a família, distribuir presentes, aquela coisa toda. E claro que você tem um desconto incrível aqui. Você clicando aqui embaixo, na descrição desse vídeo, na hora de finalizar a compra, você vai colocar aquele cupom de desconto tradicional nosso, o Regis Tadeu Indica, tudo junto. E você vai adquirir essas duas obras-primas aqui por um preço espetacular, que eu garanto que você não vai encontrar em lugar nenhum da internet. Os livros absolutamente incríveis, aqui todo cercado aqui. Eu vou presentear e eu espero que você também presenteie a quem você ama e a si mesmo. Não esquece, tá? Coloca o cupom de desconto, Regis Tadeu Indica. E você vai ter um Natal maravilhoso, eu garanto. Meu amigo e minha amiga, essa decisão do STF é muito mais do que um absurdo total, pura e simplesmente. Ela é muito mais até mesmo do que um tema complexo, que hoje já suscita preocupações muito significativas em relação à liberdade de imprensa aqui no Brasil, cara. Obviamente, tudo isso vai muito além de uma imensa controvérsia girando em torno do equilíbrio entre a responsabilidade pelos conteúdos veiculados e a preservação da autonomia jornalística, que é justamente fundamental para um funcionamento saudável de uma sociedade democrática. Essa decisão do STF se refere ao fato, né? É uma decisão que diz o seguinte, que daqui em diante, empresas jornalísticas de qualquer natureza podem ser responsabilizadas civilmente por injúria, difamação ou calúnia por causa de declarações feitas pelas pessoas entrevistadas. É inacreditável que o STF pense que redes sociais e imprensa sejam uma coisa só, cara. O entrevistado é quem deve correr o risco de ao fazer as suas escolhas em suas declarações, e caso elas contenham calúnias, difamações ou qualquer outra barbaridade, é o autor que tem que ser responsabilizado civilmente, não a imprensa. Para mim, o cerne da questão, vamos dizer assim, reside exatamente na possibilidade de impor responsabilidade aos veículos de comunicação por essas declarações que são proferidas por terceiros. É exatamente isso que está acontecendo. E eu nem vou entrar na questão política, porque como você bem sabe, eu detesto
todos os políticos, indistintamente, da direita, da esquerda, do centro, do raio que o parta. Todos, sem exceções. Agora, historicamente, eu tenho que dizer a você, meu amigo e minha amiga, que a liberdade de imprensa é, sim, um pilar essencial para a democracia. Por quê, cara? Porque ela garante o direito da sociedade à informação, informação diversificada, pluralizada. Só que essa decisão do STF vai trazer uma dinâmica totalmente nociva e que vai gerar efeitos terríveis sobre essa liberdade. Mesmo que a decisão, no caso do STF, deixe claro que veda a censura prévia e admita a retirada do conteúdo caso sejam publicadas informações comprovadamente injuriosas, difamatórias e caluniosas e mentirosas. E é isso que o STF diz. Só que isso é a mesma coisa que condenar o mensageiro e não apenas quem ditou a mensagem, tá? É esse que é um absurdo total. Se a própria Constituição concede a qualquer cidadão o direito de se expressar e também concede às instituições o dever de proteger esse direito, como é que fica essa coisa toda de agora em diante? Ao responsabilizar a imprensa em geral, pelas declarações dos seus entrevistados, está muito claro, para mim, pelo menos, que vai se criar um ambiente em que os veículos de comunicação vão se sentir completamente coagidos a se autocensurarem ou restringirem a diversidade de opiniões apresentadas nas suas matérias. Isso vai ocorrer por quê, cara? Porque a imposição de responsabilidade certamente vai incentivar uma postura conservadora e vai acabar levando a imprensa a evitar pautas controversas e até mesmo a restringir o espaço de vozes dissidentes do pensamento comum, como eu, por exemplo. E outra coisa, é crucial você e todos nós considerarmos que a liberdade de imprensa não se limita apenas à ausência de censura estatal e governamental, mas também, cara, a liberdade editorial e a capacidade dos veículos de comunicação, cara, de atuarem como uma espécie de guardiões da sociedade. Não estou exagerando. Por quê, cara? Porque eles investigam e expõem questões absolutamente irrelevantes. Esse é o papel da imprensa, cara. E a imposição da responsabilidade pelos discursos de terceiros, obviamente que vai limitar a capacidade da imprensa em desempenhar esse papel que é fundamental. Para mim, leigo como eu sou, essa decisão do STF, cara, que torna a imprensa responsável pela declaração do entrevistado, é inconstitucional. Para mim. Eu tenho lido alguns juristas argumentando, cara, a favor dessa decisão, de que isso só será aplicado se na época da divulgação se havia indícios concretos de falsidade de informação. Cara, isso é um absurdo jurista falar um negócio desse. Que papo é esse, cara? Até eu, que sou leigo, eu sei que não existe esse papo de indícios concretos. Ou o negócio é um indício ou é um fato concreto. É exatamente a existência de indícios que leva o judiciário a investigar e não a punir diretamente, tá? E a imprensa, ela não pode pressupor a existência de uma afirmação ilícita ou inverídica em razão de indícios, cara. Porque aí seria exigir da imprensa um rigor com as declarações do entrevistado muito maior do que se exige em relação ao próprio Poder Judiciário, pô. É claro que eu reconheço, óbvio, eu não sou estúpido, eu reconheço o quão importante tem que ser a compreensão
de que a liberdade de imprensa, ela não é absoluta, tá? E que ela deve rigorosamente, obrigatoriamente coexistir com a responsabilidade social. Você tá entendendo? Por quê? Porque jornalistas e veículos de comunicação, cara, têm o dever ético de garantir a veracidade das informações e de evitar a disseminação de discursos difamatórios e preconceituosos também, ou falsos. Só que os defensores dessa decisão do STF, cara, eles argumentam que ela pode ser interpretada como uma tentativa de encontrar um equilíbrio entre a liberdade de imprensa e a responsabilização, né, dos conteúdos que são veiculados. Mas só que, meu amigo, minha amiga, você sabe como é que as coisas funcionam aqui no Brasil, essa esculhambação. Eu duvido que isso aconteça, cara. Se já é minúsculo o estímulo para jornalista falar um A sequer, qualquer coisa, em crítica contra quem quer que seja, agora é que a coisa descambou para abaixo de zero. Infelizmente, o STF transformou a garantia constitucional do exercício da liberdade de imprensa numa atividade de risco. E a partir de agora, cara, qualquer entrevista que tenha uma possibilidade mínima de resultar em controvérsia vai ser evitada, cara. Ou seja, vai rolar autocensura pelo próprio veículo de comunicação para evitar prejuízos. Você está entendendo onde eu quero chegar? Agora, eu te pergunto, e no caso das entrevistas ao vivo? Como a imprensa, nesse caso, não tem como constatar a veracidade da declaração que é feita ali, ao vivo, imediatamente, eles não conseguem constatar isso imediatamente, como é que fica a situação? E eu te digo, cara, os veículos de comunicação vão passar a evitar entrevistas ao vivo sobre temas polêmicos para que eles não corram o risco de ser responsabilizados civilmente, judicialmente e não ter prejuízo. Isso é um absurdo total. Porque quando você não dá voz a quem quer que seja, significa que você está constrangendo e inibindo o debate público. Eu, sinceramente, duvido que a discussão em torno da responsabilização da imprensa por declarações dos entrevistados leve a um diálogo contínuo e construtivo entre o judiciário, os profissionais de imprensa e a nossa própria sociedade civil. Eu duvido. Porque isso funcionaria em qualquer nação civilizada. E isso é algo que o Brasil não é e nunca vai ser uma nação civilizada. Infelizmente, buscar soluções que promovam a responsabilidade jornalística, sem comprometer a liberdade de expressão e a capacidade dos meios de comunicação de desempenharem o seu papel, que eu repito, é vital na construção e na manutenção de uma sociedade bem informada e democrática, aqui no Brasil, é a mesma coisa que você buscar recuperar a credibilidade do futebol brasileiro em escala mundial com os tipos absolutamente nefastos e nojentos dos dirigentes desonestos que a gente tem hoje em todas as esferas internas do futebol nacional, tá? Tem zero chance de dar certo tudo isso. E te digo mais, meu amigo e minha amiga, tudo isso é claramente uma flechada no coração do jornalismo investigativo, que vive de apurações de fatos políticos, sempre controversos. É uma maneira muito disfarçada para obrigar o jornalismo a reproduzir apenas as versões oficiais. E se isso realmente acontecer, ou seja, essa decisão do STF realmente for colocada em prática, o jornalismo morreu. Não é só investigativo, o jornalismo morreu.
Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse é o vídeo indignado que eu trago aqui para vocês com relação a esse absurdo total. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito disso. Se você acha que isso é censura ou não. Se isso é um negócio que é realmente constitucional ou não. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Tá ok? E, evidentemente, a gente volta muito em breve aqui com mais um assunto aqui para vocês. Um assunto que vier na minha cabeça aqui, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima. Tchau.